Olá a todos. Estou retornando hoje para conversar com vocês sobre a terceira aula daquela série de 3 aulas sobre Mycobacterium tuberculosis e a tuberculose. E nós tivemos o primeiro vídeo, que é a aula principal, falando sobre as micobactérias, o Mycobacterium tuberculosis e a patologia que ele provoca, que seria então a tuberculose. O segundo vídeo, a gente tratou das infecções latentes causadas, né, pelo bacilo da tuberculose, e também sobre a prova tuberculínica, que são muito importantes, aliado, né, muito importante para o controle da tuberculose. E hoje vamos conversar sobre um assunto que talvez aliado ao tratamento da tuberculose, seja a ação, ou a segunda ação mais efetiva em relação à prevenção da tuberculose, que é a vacinação com a vacina BCG. Eu trabalhei por muito tempo com imunizações, é uma área extremamente interessante, e agora parece com a pandemia do Covid, que vacinas tomaram uma proporção de interesse, né, das pessoas considerável, em função de que ela que vai poder nos dar de novo a vida, talvez, que a gente tinha antes dessa pandemia. E os movimentos anti-vacinas, talvez, e espero, tenham perdido bastante força nesse período. Mas se a gente for olhar as vacinas, né, em si, elas só perdem para o saneamento básico como uma ação de saúde que tem um impacto assim estrondoso na mudança e na qualidade de vida das pessoas em relação principalmente a doenças. E outro ponto que eu gostaria de salientar antes do início da aula é que nós possuímos o Programa Nacional de Imunizações e todos nós, como brasileiros, precisamos ter um orgulho imenso em relação a esse programa, porque geralmente a gente critica muitas coisas que acontecem e são públicas, né? Mas o nosso Programa Nacional de Imunizações, ele é um exemplo mundial. Ele fornece gratuitamente mais de 30 imunobiológicos e que ajudam na proteção da nossa população. Então, ele é um case de extremo sucesso e um motivo da gente se orgulhar e lutar pelo SUS no nosso país. Iniciando, então, a nossa aula sobre a vacina BCG, que fecha, então, o ciclo em relação à tuberculose, nós iniciamos com essa figura mostrando como os países no mundo procedem em relação à vacinação com a BCG. Esses que vocês veem em tom mais escuro, eles têm uma vacinação geral para todas as crianças menores de 1 ano. Os verdes mais claro para grupos específicos e esses não reportaram informações. Então, a gente pode ver que grande parte do mundo vacina as suas populações para BCG. Se a gente for ver a cobertura aqui no Brasil de vacinação, e isso é uma coisa muito valorizada para quem trabalha com vacinas, nós precisamos estar observando que essa vacinação, ela alcançou níveis altíssimos, vocês podem ver aqui acima de 100%, e isso mostra o quanto a gente tem dificuldade para ter a base populacional para esses cálculos. Então, se passou de 100%, será que tivemos tantas imigrações de pessoas, tanta gente vinda de lugares que não estavam contadas nos censos, né? Então, às vezes, as bases populacionais utilizadas para cálculos, elas são falhas.
Mas, aqui, ó, a partir de 2016, a gente vê um decréscimo muito importante e estamos em níveis perigosos de cobertura, porque a BCG, o ideal seria, para que a gente tivesse aquela imunidade, né, de rebanho, seria em torno de 90% de cobertura da população menor de 1 ano. Ela é a única vacina que requer essa cobertura de 90%. O restante das vacinas, todas precisam ser acima de 95%. Então, precisamos ainda voltar a melhorar os níveis que tínhamos antes. Aqui no Brasil, se a gente vê a cobertura aqui no Rio Grande do Sul, a gente passa um pouquinho dos 80%, mas não chega aos 90%. E a gente vê que em grande parte dos estados também não se chega a 90%. Só 3 estados chegam a esses valores. E essa a distribuição, então, no Brasil. Os em azul, um pouco mais escuro, né, teriam até 95% de cobertura nos menores de 1 ano. Bom, a vacina BCG, ela tem esse nome, ou essa sigla, devido a esses 2 cientistas, Albert Calmette e Camille Guérin. Então, é o bacilo de Calmette e Guérin. Mas olhem quanto tempo eles levaram repicando as cepas que eles conseguiram isolar de nocardia para conseguir chegar a fazer uma vacina. Foram muitas passagens, né, sucessivas passagens, até eles chegarem, então, 13 anos trabalhando e repicando, né, esse material para conseguir chegar no material liofilizado. O material liofilizado é um material que fica em pó. E essas sequências de mutações, de passagens, levaram a 8 mutações genéticas nos últimos 40 anos. Então, isso mostra que os bacilos utilizados, eles são sensíveis também a essa modificação genética. E as primeiras estirpes foram trazidas, então, para o Uruguai, aqui para a América Latina, e alguém aqui do Brasil foi lá, buscou uma dessas estirpes, né? E ela começou a ser denominada BCG Murô Rio de Janeiro, ela foi levada para o Rio de Janeiro. Apesar das muitas modificações genéticas, não foi observada uma redução na capacidade protetora, aliás, original descrita lá pelos primeiros trabalhos de quando a vacina foi criada. E a brasileira é uma cepas, né, consideradas com maior imunogenicidade dentro das 12 estirpes que atualmente estão em uso. Um pouquinho de história para vocês conhecerem a evolução da BCG. Em 1921, então, o primeiro ser humano no mundo foi vacinado com a BCG. Em 1927, ela foi introduzida aqui no Brasil. Em 1973, houve uma substituição da BCG oral, existia uma BCG que era tomada via oral, pela intradérmica. E até o final da década de 70, que é uma curiosidade, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, só crianças a partir de 6 anos era vacinada, enquanto no restante do país já se vacinava ao nascer. A justificativa da Secretaria Estadual de Saúde daqui é que as crianças, a gente não tinha tuberculose em crianças menores de 6 anos. A partir de 76, o Ministério, então, da Saúde colocou como obrigatória a vacinação das crianças com BCG de 0 a 4 anos, incompleto. Um tempo atrás eu fui procurar alguns papéis na casa dos meus pais, né, e encontrei a minha carteirinha de vacina do período que eu era criança. E eu recebi BCG via oral. Eu nasci em 1966, então recebi a oral. E aos 6 anos, antes de entrar na escola, então recebi a intradérmica. E isso mostra, né, a evolução, então, da vacinação aqui no país. Em 98, até 2006, houve a introdução de 2 doses de BCG, uma ao nascer
e outra entre 6 a 10 anos de idade. Então, muitas crianças foram vacinadas. E creio que vários de vocês que estão me ouvindo hoje tenham 2 doses de BCG, porque devem ter nascido nesse período. A partir de 2006, então, a BCG começou a ser em dose única e ao nascer. O objetivo da BCG, a eficácia dela, porque muitas pessoas dizem, mas fulano é vacinado para BCG, mas mesmo assim teve tuberculose pulmonar. O objetivo da BCG, e ela tem uma ação, vamos dizer, preventiva de algumas doenças graves pulmonares e fazendo uma proteção do indivíduo, mas o objetivo dela é prevenir formas graves de tuberculose nas crianças, que são a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. Quem é vacinado para BCG, ela não confere proteção se essa pessoa já foi infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, e como vocês viram lá na aula inicial e principal, essa prima infecção, ela pode ocorrer em qualquer período da vida, né? Ela não evita a BCG, o adoecimento por reativação endógena, então quem tem um granuloma e que ficou com a doença latente, né, com a infecção latente, a BCG não vai evitar isso, e também ela não evita a reinfecção exógena, ou seja, a pessoa já tem um contato prévio com a tuberculose, mas entrou de novo em contato com esse bacilo, respirou ele, né? E ela vai fazer de novo aquelas lesões da infecção primária. As taxas de proteção em relação à BCG, elas são bastante controversas. Se chegou à conclusão, né, que a imunidade ela tende a decair com o passar do tempo, com o passar da idade. O efeito protetor da primeira dose, quando ela é feita lá ao nascer, ela dura mais ou menos 10 anos. Então, se você foi vacinado somente quando nasceu, com 10 anos de idade, provavelmente não tinha mais imunidade nenhuma em relação ao BCG. Nos recém-nascidos, se considera que aproximadamente 85% dos vacinados fiquem protegidos pela BCG. Então, vocês já veem que se a gente vacinar 100 recém-nascidos, só 85 vão ficar imunizados, vão ter proteção contra as micobactérias. Conforme o passar dos anos, se considera que isso caia para 70%, e com 20 anos se considera que menos da metade dessas pessoas vão ter proteção para o Mycobacterium tuberculosis. Essas taxas de proteção para formas graves, então se considera que elas sejam de 70%, mas, como eu disse, elas vão caindo ao longo do tempo. A proteção ela é maior quando a vacinação é mais precoce, ou seja, ali quando a criança tem no máximo até 1 ano de idade. Mas na rotina, o que se quer é que as crianças menores de 1 ano recebam uma dose única no nascimento. O ideal seria isso, a criança já sair vacinada da maternidade. Ou, pelo menos, ela fazer essa dose durante a primeira visita na unidade de saúde, que geralmente é entre 3 a 7 dias, na grande maioria dos casos, depois do nascimento. Existem muitos empecilhos para a implantação da BCG nas maternidades, e o maior deles é o treinamento do vacinador, é quem vai mexer com essa vacina, porque ela é feita de bacilos vivos, atenuados, do Mycobacterium bovis, e essa virulência, então, foi atenuada. Essa vacina ela é liofilizada, ou seja, só tem um pozinho dentro do frasco, ela não é líquida, e ela é diluída no momento da sua aplicação. Geralmente é feita, geralmente não, é sempre feita intradérmica e supostamente, virtualmente, qualquer pessoa poderia receber
a vacina da BCG. Mas, como a gente vai ver mais adiante, existem algumas regras em relação a isso. Sempre feita no braço direito, na inserção do deltoide, e isso não é um capricho ou porque tem que ser assim, é simplesmente uma convenção, porque a gente sabe onde procurar e se achar vai saber que é da BCG. E a indicação dela, então, é vacinar até no máximo a criança ainda não ter completado 5 anos de idade. Muito importante é que se a criança não desenvolver cicatriz vacinal depois dos 6 meses que a BCG foi aplicada, não se revacina. E isso é uma determinação do Ministério da Saúde recente. Até o ano passado, retrasado, se uma criança aparecesse sem cicatriz vacinal e a gente não tivesse comprovação dessa aplicação, se administrava novamente, uma nova dose de BCG. Ela não deve ser usada para outros fins, a não ser vacinação de crianças. Existe a BCG oncológica, que é uma vacina que é utilizada para tratamento de neoplasia vesical, mas ela não é a mesma BCG que aplicamos nas crianças. A concentração de bacilos nessa BCG oncológica, ela é 10 ou 15 vezes maior do que na BCG normal. E também, antigamente, existiam algumas fábulas em relação a isso, que quem recebia a BCG tinha um aumento da sua imunidade. Então, para esses fins, a BCG não pode ser utilizada. A partir dos 5 anos de idade, então, nenhuma pessoa deve ser vacinada para BCG, mesmo profissional de saúde que trabalhe com isso, grupos de maior vulnerabilidade, exceto, e a única exceção para isso, são pessoas que são contatos de hanseníase. Se vocês lembram, né, o Mycobacterium leprae, ele é um micobactério, né, e a vacina, então, BCG, ela traria uma proteção cruzada, que a gente chama. Ela daria proteção para vários tipos de micobactérias e não só o tuberculose. Por isso que comunicantes de pacientes diagnosticados com hanseníase recebem, então, uma dose. Existem motivos para adiamento e o principal dele é o peso inferior a 2 quilos. Então, se a criança nasce muito pequena, prematura, se espera que ela ganhe peso e chegue até o peso acima de 2 quilos. Contraindicações. Então, a gente não faz de jeito nenhum BCG em crianças que tenham neoplasias, usem corticoides em altíssima dose, que são imunossupressoras, ou usam outras terapias também que levam à imunossupressão. As crianças que nascem com imunodeficiência congênita ou adquirida, né, com HIV, e também não se administra BCG na gestação. Fazendo só um parênteses, então, na vacinação com os comunicantes intradomiciliares de hanseníase, ela é aplicada nesses pacientes que não tenham a presença, né, de sinais e sintomas da hanseníase, independente da forma clínica que o paciente fonte tenha, se ele é paucibacilar ou multibacilar. Esse é um termo que a gente usa muito no tratamento da hanseníase. Os contatos, então, intradomiciliares de pacientes de hanseníase, ao receberem essa dose adicional, eles devem respeitar o intervalo de 6 meses se eles tiverem recebido uma dose anterior. E essa segunda dose, ela é aplicada mais ou menos 1 centímetro acima ou abaixo da dose já existente anteriormente. O preparo da vacina BCG, ele é muito especial. Ele é muito diferente do preparo de outras vacinas. O que eu vou assinalar, e esse aqui vocês podem ver o frasco, né, que fica o liófilo, é um pozinho que fica aqui embaixo, geralmente, do frasco. O vacinador, quando vai preparar, ele geralmente pega esse frasco, dá umas batidas em cima da mesa para que todo o pó se desprenda da parede do
frasco, e que é dessa ampola, na realidade. Então, ele desce, se deposita na base, ela coloca um plástico, quase parecendo uma camisinha, cobrindo toda essa ampola, para poder quebrar ela, e esse revestimento com esse plástico faz com que esse liófilo ele não se aerolize, porque esse frasco, essa ampola, aliás, ele é fechado a vácuo, e quando é quebrada essa ampola, entra uma corrente de ar e ela pode estar dispersando para o meio ambiente esses bacilos, né, eles estão atenuados, mas eles podem ainda se tornar viáveis em contato com a nossa mucosa, sendo aspirados, né, eles são hidratados e podem, com isso, talvez causar doença. É raro se ouvir acidentes de trabalho com essa vacina, mas quem trabalha com isso precisa ter muito cuidado. Além disso, além da diluição, e depois, claro, da diluição da vacina, ela tem uma validade de 6 horas, então ela não pode ser utilizada além desse tempo, porque senão os micobactérias que contêm essa vacina, eles vão se degradando e a ação dela não se faz mais. Além dos cuidados com a diluição, também a pessoa que trabalha com BCG precisa ter um treinamento muito grande sobre a administração. Essa administração ela é intradérmica, então logo embaixo da pele, se vocês lembrarem da aula de prova tuberculínica, vocês veem que é igual a técnica de aplicação, só que se a gente for pensar, se você for aplicar uma vacina intradérmica num adulto, geralmente esse adulto está quieto, está parado e vai compreender a aplicação. Num bebê, numa criança pequena, além da movimentação, a pele, a camada dérmica dessa criança, ela é muito pequena, muito fina, então é muito fácil haver transfixação, a fazer injeção profunda, sair o bisel, que é a parte da frente da seringa, né, que da agulha, e extravasar líquido. Então, existe uma série de condições que precisam ser observadas na aplicação da vacina. Depois de ter feito a aplicação, o vacinador precisa sempre orientar muito bem os pais, que não precisa passar nenhum medicamento, nenhuma pomada, não precisa cobrir com curativo ou gás ou qualquer coisa que o valha, não precisa fazer nada nesse local, ele só tem que ser mantido limpo. Antigamente, as lesões da evolução vacinal, às vezes tomavam uma proporção muito grande quando era feita com crianças acima de 6 anos, porque essas crianças brincavam, se sujavam e acabavam fazendo uma infecção secundária nessa lesão. Bom, nesse slide a gente vê a evolução da cicatriz vacinal até chegar na sua resolução. Então, depois de ser aplicada, essa mácula que se forma no local da aplicação, ela vai aumentando, se elevando, formando uma pápula. Essa pápula se rompe depois de 4 a 5 semanas, formando uma úlcera, que logo em seguida forma uma crosta, e em 6 meses, no máximo, tem crianças que resolvem essa cicatrização com muito mais rapidez, mas mais ou menos em 12 semanas, no máximo em 24, as crianças podem estar só com a cicatrização nesse local. Então, aqui a gente observa algumas reações com formação, às vezes até de secreções purulentas, devido à falta de cuidado ou higiene, né, nesse local. Mas mesmo com esse aspecto, né, de lesão, não há necessidade da confecção de curativos ou outros cuidados específicos. Como qualquer outro medicamento ou imunobiológico, a gente tem eventos adversos que podem acontecer
no local da aplicação. E agora nós vamos ver as fotos e conversar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro deles seria uma úlcera, né, maior que 1 centímetro. Geralmente, a úlcera formada antes da cicatrização, ela fica mais ou menos com 1 centímetro, no máximo, de diâmetro, mas quanto menor a pessoa, geralmente esse tamanho é menor. Aqui vocês veem que é uma pessoa já adulta e provavelmente ela já deve ter tido contato com outras micobactérias e por isso, então, esse tamanho tão exagerado e tão grande. Outro evento adverso seria um abscesso quente, então formação de pus, na região central, com flutuação e pode haver fistulização. Isso geralmente indica problemas de técnica de administração, então uma contaminação. Formação de abscesso frio, ou seja, a formação de um nódulo, né? Geralmente eles são tardios e são indolores, ele tem geralmente uma causa de aplicação subcutânea, então, outra vez, problema na técnica de aplicação e geralmente ocorre ali no início dos 3 primeiros meses depois que foi aplicado a BCG. Aqui a gente vê uma formação queloide, que isso não depende então da técnica, e sim dos artifícios, né, que esse indivíduo usa para poder realizar a cicatrização no seu organismo. Existem também outros eventos adversos, esses sistêmicos, então, onde pode ocorrer linfadenopatia não supurada, e aqui vocês veem um gânglio, né, axilar nessa criança, ele está fechadinho, inchado, bem hiperemiado, pode vir a vir supurar, mas geralmente ele fica nesse estágio. Acompanhei várias crianças que aconteceu isso e geralmente existe uma resolução do quadro. Aqui, alguns linfonodos hipertrofiados infraclavicular, né? E aqui axilar também. Esses estão abertos, né? E estão supurados. Isso é muito ruim quando acontece, porque é muito difícil de contornar, às vezes, essa situação e a criança precisa tomar o medicamento, a isoniazida. Também existe, que é muito, muito raro, essas reações lupóides, que são essas lesões distribuídas pelo corpo, né? E aqui a gente pode ver a administração da BCG nessa paciente. Elas surgem após a cicatrização da úlcera, né? Formando grandes placas, né? De características lupóides. Eu trouxe esse gráfico, ele já é um pouco antigo, mas para mostrar para vocês como é bonito quando a gente consegue fazer com que as ações sejam implementadas. Aqui nessas barras brancas seriam as coberturas vacinais no Brasil. E a gente nota aqui que a partir de 95, mais ou menos, a gente tinha coberturas altíssimas, excelentes para BCG. E aqui a linha de acompanhamento dos casos de meningite tuberculosa, o coeficiente de incidência. E a gente vê que quando há o crescimento da cobertura vacinal, a doença cai. É uma doença extremamente grave, extremamente lisadora da criança e que deixa muitas sequelas que são irreversíveis e até a morte, né? E isso a gente pode ver fazendo esse comparativo com várias doenças, mas na BCG ela ficou muito clara. Agora, com o advento do Covid, né, a gente observou como é importante a pesquisa e o estudo de novas vacinas. Vacinas que possam estar atuando nessa indução imunológica, evitando aquela infecção primária, são extremamente importantes. E existem várias pesquisas nesse sentido. Outros estudos também tentam, e a gente vê que são necessários, desenvolver vacinas que pudessem atuar na fase de latência do Mycobacterium tuberculose, ou seja, na pós-exposição.
e outras linhas de estudo de vacinas, delas funcionando até como tratamento, podendo atuar sobre a doença ativa. E aí a boa notícia é que existem mais de 14 tipos de vacina em estudos em diferentes fases de experimentos. Mas a principal que eu vou destacar aqui para vocês seria essa M72. Ela é feita com partes da proteína e adjuvante. Vocês podem ver que conforme a cor aqui, algumas são feitas com vetor viral, outras são feitas com o próprio micobactério, né, ou parte daquela parede celular, esses em rosa bem clarinho, e os rosa escuro com o Mycobacterium vivo. Então, existem várias linhas e várias tentativas, e provavelmente se vão achar outras vacinas que consigam atuar em cada uma daquelas fases do slide anterior. Mas essa vacina, a M72, ela é feita com subunidades de 2 antígenos, e se vocês estão lembrados da aula lá inicial sobre tuberculose, da parede do micobactério, e mais um adjuvante que ajuda na resposta imune. Se essas descobertas elas forem confirmadas em um estudo maior, isso pode transformar as abordagens da prevenção à tuberculose. Ao mesmo tempo, a luta contra a tuberculose provavelmente ela vai requerer mais de um tipo de vacina, com diferentes sítios de atuação e maneiras de prevenir a pré-exposição, a pós-exposição ou até a doença propriamente dita. Mas se confirmarem esses dados do estudo, né, que ela tem 50% de eficácia, muito significativo, clinicamente e como força de evidência. E não tem precedentes em décadas de pesquisas em relação às vacinas contra a tuberculose. E se ela for confirmada, ela vai aparecer mais de 90 anos depois que a BCG foi descoberta. Também outra novidade, né, em relação à BCG e o que a gente vem observando hoje em dia é a relação da BCG com o COVID. A vacina BCG ela foi projetada, então, para prevenir tuberculose em crianças e ela tem demonstrado induzir uma resposta imune adaptativa para lutar contra as bactérias, bem como outros parasitas e vírus. Isso gerou a ideia de que essa vacina ela também pode oferecer proteção contra as graves síndromes respiratórias agudas provocadas pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Nos artigos recentes, eles destacam que os países com imunização de BCG em massa parecem ter uma incidência menor de doença pelo coronavírus em comparação com aqueles que não têm imunização, que eu mostrei no primeiro slide. Ainda não há provas, né, experimentais dessa associação. A OMS e vários institutos de pesquisa estão sendo estimulados a realizar ensaios clínicos em cortes selecionadas para que se verifique se isso é correto ou não e se existe alguma correlação entre ambos. Tomara que exista, porque nós aqui no Brasil, talvez teríamos um benefício em relação a isso. Dentro em breve, acho que teremos notícias sobre esses estudos. Essas foram as referências que eu utilizei e eu convoco vocês a tentar fazer uma prática que é muito simples e vocês vão precisar dedicar muito pouco tempo. Eu gostaria que vocês pegassem a carteirinha de vacinação de vocês da infância e verificassem o número de doses de BCG que vocês receberam, conforme a apresentação, vocês viram que pode ser uma ou duas, e verificarem as datas que forem administradas essas doses.
Também eu gostaria que vocês verificassem a cicatriz vacinal no braço de vocês, no braço direito, e medissem o tamanho dessa cicatriz. Gostaria que depois disso vocês registrassem tudo isso lá no Moodle. A gente vai abrir um fórum lá para que vocês registrem o que vocês acharam e gostaria que vocês comentassem a resposta de algum colega. E a gente pode estar conversando lá sobre outras coisas da BCG e também sobre a tuberculose e tudo que foi tratado nesses 3 vídeos. Muito obrigado e foi um prazer ter estado com vocês.